Flamengo. Os jogadores já estão ali na comemoração. Campeão da Taça Guanabara 2018. Ali. Todo mundo subindo. O presidente chegou agora, rapaz. Olha lá, o presidente chegou agora. Tomar cuidado, né? É. O presidente chegando. Na copinha derrubaram o presidente. Como? Na copinha derrubaram o presidente do palco. É verdade. Na Taça São Paulo derrubaram o presidente. A molecada é mais eufórica, né? Não. Os profissionais estão ali aguardando. O Paquetá está ali só com o colete, ela recebeu a medalha. O jogador Coejar está chegando agora. Os jogadores fazendo ali a comemoração, esperando a entrega do troféu, comissão foto, técnica. Né, essa foto é aquela que fica para a história, né? Essa fica foto guardada para sempre, né? Olha lá. É uma foto importante. Todos ali postados ali. Olha lá. Cadê a taça? Cadê a taça? Então, o presidente vai puxar o couro lá. Cadê a taça? O presidente foi buscar a taça. Ninguém entregou, ele ia buscar. A taça pro presidente. Agora sim, o Marcelo Viana, que é delegado da Federação, diretor de competições, entrega a taça ao presidente. O Marcelo Viana, diretor de competições, entrega ao presidente, que vai entregar ao Hever, capitão do Flamengo, para a comemoração da Taça Guanabara. Flamengo campeão da Taça Guanabara, sobrando. Disparado, não há discussão quanto ao Flamengo ser campeão da Taça Guanabara nessa temporada. Qualidade do time, né? Futebol apresentado. Levou o gol do Botafogo. O gol do Chiesa, no 3-1. O gol do Chiesa. O jogo já estava definido. Isso. E é interessante a gente colocar essa sobra, o Pascoal tem toda a razão, né? Porque se você olhar os adversários do Flamengo, eles tiveram dificuldades nesse início de ano. Sim, tiveram dificuldades. O Botafogo remontando um elenco, o Vasco naquela crise política, chegou a jogar sem presidente por 2 partidas, jogadores saindo, jogadores chegando, o Fluminense numa crise enorme, perdeu o time inteiro. Mas a realidade é que o Flamengo, ele começou o campeonato com o time júnior. Sim. O Flamengo jogou as primeiras rodadas e foi ganhando todos os jogos. Então o Flamengo também teve dificuldades, cada um com seus problemas. Porque o Flamengo, como jogou a final da Copa Sul-Americana, saiu de férias bem depois de todo mundo. E ele foi trazendo os jogadores principais ao longo da Taça Guanabara. Só da metade para o fim é que entraram o Diego, Everton Ribeiro, o ceiflador chegou agora, o Henrique Dourado, ceiflador, que virou o apelido dele no Rio de Janeiro, chegou na estreia, na semifinal. Botafogo, isso. Então, o Flamengo sobrou porque ele tem o melhor time, é óbvio que tem o melhor time, mas ele também teve de superar as dificuldades. É um calendário apertado, ainda mais em ano de Copa do Mundo para todo mundo, e porque o Flamengo jogou até o meio de dezembro, com o campeonato começando no meio de janeiro. Então, parabéns, mais uma taça conquistada aí pelo Rubro Negro. Se não me engano, 21ª Taça Guanabara. Isso. O Vasco tem 12, é o segundo com o maior número de conquistas. E uma coisa que você falava aí é curiosidade mesmo no futebol. No início da temporada, no início do campeonato no estado do Rio de Janeiro, o time do Flamengo teve que dividir o elenco da base com os jogadores que estavam na Taça São Paulo. Alguns que jogavam lá, a Taça São Paulo, vinham para jogar no time principal e voltavam para jogar a Taça São Paulo. Isso é o que o Eugênio falou, retratando a realidade, né? Cada um com seus problemas. 2-0 para o time do Flamengo, não tem discussão. O Flamengo sobrou aí, não dá para conversar a respeito. Não, e outra coisa, Pascoal, uma vantagem interessante que o Eugênio colocou. Nem sempre você precisa ter um elenco tão caro ou um elenco em que você precise sair, gastando para montar este time. O Flamengo tem boa parte deste elenco feito em casa, com bons jogadores, não é um elenco inchado, tanto é que em muitos momentos ele precisou pegar a molecada lá debaixo da copinha para compor o banco de reservas desses primeiros jogos do Campeonato Carioca. Então o Flamengo trabalha com uma margem, também, né? Para jogar. E para jogar também. Não, é isso que é importante. O Flamengo não precisa ter um elenco inchado, nem caro, nem com aquele jogador chamado mediano, que você paga a cara e às vezes o cara tá lá, fica lá sendo um peso morto pro elenco. Tem um moleque que prefere estar no banco de reservas de um Diego, hoje de um Paquetá, mas de um Everton Ribeiro, de um Trauco, seja lá quem for o posicionamento desse garoto, mas com motivação para querer superá-lo, em vez daquele cara que fica acomodado. Então o Flamengo consegue ter a mescla do bom jogador, da estrela dentro de campo, com o jovem formado em casa, que não tem custos para o clube e muito pelo contrário, só consegue dar lucros, como foi exemplo do Vinícius Júnior. Ô Eugênio, você tem acompanhado o River Plate nesses últimos tempos aí. Sim. E o Flamengo vai estrear contra o River com portões fechados,
no estádio Newton Santos, ainda bem que conseguiram chegar a esse acordo, no estádio Newton Santos, com um gramado em ótimas condições para a realização da partida, mas com os portões fechados. O Flamengo chega em condições, você entende que chega em condições de disputar com igualdade com o River Plate, que também está remodelando seu time nessa temporada, Eugênio? Acho que sim. Acho que o Flamengo tem um time muito forte e que está entrando nesse ritmo, que está ganhando confiança, está entendendo as suas novas possibilidades a partir da chegada do técnico Paulo César Carpegiani. Eu acho que é um jogo muito interessante, difícil, é verdade, difícil, mas também difícil para o River Plate. Sim. A gente que acompanha o River sabe que é um time que tem alguns jogadores realmente de grande potencial técnico, mas o River não é uma equipe, coletivamente falando, que joga aquele futebol de encher os olhos. É um time que, quando vai para a Libertadores, coloca acima de tudo a intensidade em jogo, a pegada, aquele ritmo mesmo de competição mais alto possível. Com isso, o Flamengo precisa ter cuidado, porque não é o padrão do futebol brasileiro, não é o que o Flamengo costuma ter pela frente. E o River joga no máximo da intensidade, beirando, às vezes partindo até para um pouco de violência, mas ao mesmo tempo tem jogadores que podem, em um lance, decidir partidas, a gente sabe disso. Mas com bola no pé, não é daqueles times de encher os olhos. É um time, repito, que vai ser duro para o Flamengo, mas o Flamengo tem condições de passar pelo River, assim como pode perder. Ô, Facincani, uma coisinha, a ausência da torcida. Sem a torcida do Flamengo no Engenhão para acompanhar a partida, no Newton Santos, a punição que o Flamengo tem que cumprir ainda, imposta pela Confederação Sul-Americana de Futebol, por conta da decisão, né, do que aconteceu no ano passado, atos e gestos lamentáveis, né, no Maracanã, na decisão que claro, fico muito chocado com tudo que a gente viu na Copa Sul-Americana. A ausência da torcida fará falta? Claro que sim. Não tenha dúvida, a torcida do Flamengo no Rio de Janeiro, ela é muito forte, né? Tudo bem que, mas na final da Sul-Americana o Maracanã estava lotado, o Flamengo perdeu, mas são outras circunstâncias, mas a torcida realmente sempre faz muita diferença. No Flamengo é muito acostumada com decisões aqui no Rio de Janeiro e obviamente, em muitos jogos, acaba sendo o terceiro pulmão, né? de uma equipe, porque é um time que depende muito dessa força. Agora, nessa questão que você tocou do River Plate, não sei quantos jogos que o Eugênio fez do River esse ano. Eu fiz 2 desse ano e ainda fiz um jogo do ano passado, o River Plate Newell's, que estava naquele meio de decisão da Libertadores nos jogos contra o Lanús. É uma equipe que coletivamente ela não existe. É um time extremamente individualista, depende demais de uma noite boa de Pity Martinez, de Nath Fernandes, né? Tem o Enzo Pérez e o Ponço como os volantes, mas jogadores que jogam extremamente abertos, né, em relação taticamente, uma equipe que deixa o adversário jogar de uma forma assim muito fácil. Em muitos momentos o Pérez sobe muito, deixa até o Ponço sozinho. Um Flamengo, se tiver orientação e organização coletiva, até tática em relação ao River Plate, é uma equipe hoje, em 2018 no futebol, porque elenco por elenco são 2 bons times, 2 boas equipes, mas no futebol apresentado em 2018, o Flamengo se mostra muito mais coletivo e muito mais preparado para ganhar o embate contra o River Plate. O River Plate, que eu tenho acompanhado no Campeonato Argentino, esse River Plate perde para o Flamengo. Uma outra coisa, Eugênio, é difícil a gente, por exemplo, eu sou um cara acostumado e eu fiz muitas decisões de Campeonato Carioca, Taça Rio, Taça Guanabara e tal, e vendo uma decisão fora do estádio do Rio de Janeiro, fico imaginando o torcedor do Flamengo, o sentimento dele de não poder estar perto, de não poder acompanhar, não estar do lado do time nessa hora. É difícil, hein, Eugênio? É difícil, especialmente para o verdadeiro torcedor do Flamengo, né? Que paga pelas besteiras feitas pelos ditos torcedores, e não são poucos. Segundo o relato da época, cerca de 8 mil pessoas tentaram ou conseguiram invadir o Maracanã na final da Copa Sul-Americana, o que é absurdo. É absurdo. Então, esse que se diz torcedor e quer chegar lá na base da valentia, na base da violência, porque eu vou e acabou, eu vou passar por cima, eu vou invadir, eu vou quebrar, esse cara é responsável por isso. Você, torcedor de bem do Flamengo, que gostaria de ir acompanhar
um dos grandes clássicos do futebol sul-americano. Olha que jogo de bola, gente. Não é um jogo qualquer, é Flamengo e River Plate. Esse é um jogo para lotar o Maracanã, para entrar para a história do futebol. Eu não lembro a última vez que o Flamengo enfrentou o River Plate numa competição do peso da Libertadores.